Graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez é motivo de alegria e de felicidade de estarmos aqui falando da palavra Bíblia, palavra de Deus, não de lei e sim da graça. Estamos aqui mais uma vez no canal do Ferreira Pura Graça no YouTube, é o nome do meu canal no YouTube, e no TikTok é f.pura.graça. Mais uma vez eu agradeço ao Pai Celestial, ao Pai dos nossos espíritos, como Ele nos ensinou. A tua graça nos basta. Então, meus irmãos, a palavra é: por que Paulo pediu ao Senhor que tirasse o espinho dele? O que é que significava o espinho na carne de Paulo, na vida de Paulo? Vamos ler? Vamos ler aqui em Mateus 14. Eu já estou aqui com uma palavra já. Mateus 14, a partir do 36. E dizia: Abba, Pai. Jesus dizendo no Getsêmen, onde ele estava orando, que foi as últimas orações, os últimos encontros que ele teve com os discípulos. E dizia assim, Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu quereis. Ao 37. E voltando-se, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem por 1 hora? 38. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês estão vendo? Quando ele está dizendo que a carne é fraca, ele está querendo dizer que a nossa carne, ela não tem poder para o Espírito que vai habitar em nós, como vive hoje em nós. Como eu disse no começo do vídeo, nós vive da graça de Deus. Aí nós vamos, antes disso de nós ir, quando ele está dizendo, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, Jesus estava lembrando da atormentação que ele ia passar, de ser traído por um dos escolhidos dele, que foi Judas. Jesus estava lembrando da chicoteada que ele ia levar. Jesus estava lembrando da rejeitação das pessoas que ele curou, lembrando dos milagres que ele fez nessa terra. E ele estava lembrando exatamente de tudo que ele passou durante a temporada dele aqui nessa terra, vivo, a partir do momento que ele foi batizado pelo Espírito Santo e começou anunciando a nova casa, ou seja, a graça de Deus. Então aquela tormentação veio na mente dele, ele lembrando. Por isso que ele chegou para Pedro e disse: vigie e ore, para que não caia em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a nossa carne, ela é terrível. A nossa carne, ela é tenebrosa. A nossa carne, ela não agrada a Deus. Então foi por isso que ele disse: afasta de mim esse cálice. Ah, Ferreira, mas tu não está falando, né, sobre o negócio de Paulo, sobre o espinho que caiu em Paulo, que aconteceu em Paulo, porque Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho. Nós vamos chegar lá agora. Da mesma forma que quando Jesus ele veio aqui pedindo que afasta de mim esse cálice, ele estava em quê? Ele era carne ou ele era espírito? Ele pediu na carne ou ele pediu no espírito? Ele estava vivo ou ele estava morto? Aí eu pergunto, uma pergunta que não deixa calar: o sistema religioso. Então era a tormentação que estava na mente dele, ele lembrando que ele ia ser chicoteado, veio na mente dele, por isso que disse que a alma dele entristecia. O que é alma? Pensamento. Pensamento triste que vem na nossa mente. Coisas tristes que vem na nossa mente. Por isso que diz que a alma dele entristeceu. Mas nós vamos
falar agora de Paulo, um dos apóstolos que foi escolhido de Deus, que antigamente ele era um perseguidor de cristãos. O nome dele era Saulo. E o nome dele virou Paulo, um dos apóstolos mais pregador da palavra, o apóstolo de Cristo. Então nós chegamos a partir de 2 Coríntios, versículo 12. Vamos ler o 6. Pois, se eu vier e gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Ponto. Mas evite fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vem em mim, ou do que houve em mim. Presta atenção. Agora nós vamos para o 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, ponto, mensageiro de Satanás. Aí o pessoal do sistema religioso, pronto, adora essa palavra, Satanás. Aí o que é que significa o Satanás? Aí a gente procura no Google, e diz assim, no Google, e procura assim dizendo, no grego, no hebraico, no aramaico, o que é que significa a palavra Satanás? Mas vamos continuar. Para que obter, ponto, a fim de que eu não me exalte. 8. 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes ele pediu que tirasse o espinho dele. 9. Então Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraqueza. O que foi que Jesus disse a Pedro? Que a carne era fraca. Então, de boa na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Por isso, ponto, sinto prazer na fraqueza e nos insultos e nas privações, ponto, nas perseguições, ponto, nas angústias, ponto, por amor de Cristo. Porque, ponto, quando sou fraco, então é que eu estou forte. Fraqueza na carne, forte no espírito. Vocês estão entendendo? Então, na hora que quando Paulo falou exatamente, Senhor, tira esse espinho de mim, a Bíblia não está nos ensinando aqui agora, não é que nem um sistema religioso diz, revelação, propósito, como ele diz também, que diz que tem profetas. Não é nada disso. A Bíblia nos ensina da maneira correta, do que a graça nos ensina. Paulo, ele estava vivo ou ele estava morto? Vivo. Ele era carne ou ele era espírito? Ele era carne, mas habitava o Espírito Santo na vida dele. Qual o Espírito? O Espírito que habita em nós. Então, Paulo estava lembrando que quando ele era Saulo, estava lembrando a atormentação do que acontecia com ele quando ele perseguiu os cristãos. Por isso que ele pediu para tirar o espinho dele. Estão entendendo? Estão compreendendo essa palavra? Então, quando ele pediu para tirar o espinho dele, ele estava falando a fraqueza da carne. E Deus disse que não tiraria, porque o que estava o poder dentro dele já era o suficiente para ele não pedir. Por isso é que ele disse que se gloriava com a fraqueza, mas se mortificava com o poder em Cristo na vida dele. Pois eles não vão ensinar isso aí nunca, meus irmãos. Nunca vão ensinar isso aí a vocês. Sabe por quê? Porque ele quer vocês presos, vocês em gaiola. Ali é gaiola. Mas a palavra nos ensina que nós não somos passarinho. Somos filhos de Deus. E eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por esse vídeo. E é graça no sistema